A paz do Senhor para todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre a palavra crer. O que é crer? Crer é tomar algo por verdadeiro, é acreditar, é confiar, é ter fé. Só teremos dois tipos de pessoas: os que crê e os que não crê. A Bíblia diz que os que crê será salvo e os que não crê se perderão, né? Pelo fato de não crer no nome do Filho de Deus. Essas pessoas se perderão. Então, dois tipos de pessoas: os que crê e os que não crê. Nós precisamos desenvolver três crenças fundamentais para a nossa vida. Essas crenças são fundamentos para a vida espiritual. A primeira coisa que precisamos acreditar, crer, ter fé é na palavra de Deus. Ela precisa ser a nossa única regra de fé e prática. Você vai ver muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas teorias, né? Você vai ver pessoas falando o tempo todo de muitas coisas, mas a gente vamos colocar a nossa vida na palavra de Deus. Acreditamos que a Bíblia para nós é que nem uma bússola, que ela vai nos levar ao destino certo, correto. É como um navio no mar, ele precisa da bússola para o dirigir, para o guiar, né, ao destino a qual o mar é imenso, e se ele não tiver a bússola, ele vai se perder no oceano, se perder. Assim também é a nossa vida. Se nós for guiar a nossa vida por teoria, por pensamento, né, pelo próprio tempo, né? Então, muitas pessoas acreditam que tem que ir mudando, mas a gente tem uma crença. E o que nós cremos? Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática para o cristão, né? Então nós não cremos em teoria, nós não cremos em filosofia, nós não cremos, né, em tradição, nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, ela é a verdade, né? Então a Bíblia nos fala, né, Jesus no Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 24, ele diz: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então essas duas crenças, né, duas crenças fundamentais: crer na palavra e crer em Deus. Aqui você vai ver nesse texto, né, quem crê na minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna. Então a vida eterna é você crer na palavra e crer em Deus, né? Não é você crer em teorias, crer em pensamentos, crer em filosofia, né? Não, é você crer na palavra de Deus. Você aceitar ela para a sua vida como uma verdade central e seguir, né? Jesus, ele falou sobre isso. Ele falou: os que ouvem a minha palavra e não as pratica, eu assemelharei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E veio os ventos e derrubou essa casa caiu, porque ela não tinha um alicerce firme, né? Então, o crer, o acreditar e praticar a palavra de Deus é uma sustentabilidade para a nossa vida espiritual. Os ventos vão vir nas mesmas proporções para todas as pessoas, mas, né, só vai ficar em pé quem crer e praticar a palavra de Deus. Então, a primeira crença é essa: crer na Bíblia, crer na palavra de Deus. A segunda é crer em Deus, né? O apóstolo João, ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer em Deus, crer em Deus é uma crença fundamental para a nossa vida espiritual. E a outra crença é crer na igreja, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal. Eu, às vezes, vejo, né, muitas pessoas se levantando, né, muitas denominações, muitas religiões se levantando e dizendo: nós somos a igreja verdadeira, né? Nesse dia eu vi uma igreja falando que era verdadeira porque ela tinha, né, a Eucaristia. Outra igreja falou que é verdadeira porque tem uma cópia da Arca da Aliança. Outra igreja levantou falando que é a única igreja verdadeira porque tem o sábado, crê no sábado.
E o sábado para eles é um Deus, né? Crê nesse Deus está salvo. Outras igrejas, né? Eles têm outras crenças, né? Como o mormonismo, né? Crê no anjo morônio, né? Criaram uma segunda Bíblia. Quem crê nessa segunda Bíblia também é a única igreja verdadeira. Então, muitas filosofias se levantam, mas Jesus um dia se levantou e falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, o caminho para ir para o céu não é uma denominação, não é uma instituição. Não, o caminho para ir para o céu é Jesus. A igreja ela cumpre simplesmente o papel de, através dos ensinamentos de Cristo, levar o homem a Deus. Mas a igreja não pode salvar ninguém. Isso é heresia. Uma igreja falar que só está salvo dentro dela, isso é heresia. Heresia, né, doutrina do inferno, doutrina de demônios. Né? Então, a gente, né, estamos longe dessa doutrina. A Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então, quando uma igreja fala que ela é a salvação, ela anula Cristo. Né? Então, a igreja ela não pode ser a salvação. O Salvador nosso é Cristo. Então, Cristo é a nossa salvação. Andar por Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo. Né? Seguir, né, está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Né? Então, a salvação é o que Jesus falou: quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, está salvo. Né? Passou da morte para a vida. Então, Jesus se levantou e falou: eu sou o caminho. Então, eu quero dizer para você aqui, você não deve se enganar, né, com teorias, né? Não, Jesus é o caminho, né? Então, coloca os seus pés nesse caminho que é Jesus. Para qualquer lugar que você precisa ir, você primeiro precisa saber qual é o caminho que você precisa tomar. Então, se você quer ir para o céu, o caminho é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho. Então, o caminho não é igreja A, igreja B, não é religião A, não é religião B. Né? Então, o caminho é Jesus, né? Seguir por Jesus, é andar por Jesus. Então, né? E essa é uma crença fundamental, né? Crer, né, na palavra de Deus, crer em Deus e também crer na igreja. A igreja, né, como uma coluna e firmeza da verdade. Quando eu falo de igreja, não estou falando de instituição, não estou falando de placa, né, porque aí eu entendo que a igreja ela é o corpo de Cristo, aonde está inserido todos os salvos do mundo inteiro. Né, todas as pessoas que obedecem a Cristo, que seguem a Cristo, que servem a Cristo, né, do mundo inteiro formam um corpo. Né, e essa é a igreja. Né? Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus não falou: Jesus fundou a minha religião. Jesus fundou. Isso tudo é mentira. Tudo é engano. Né? Pessoas, né? Jesus não fundou instituição. Jesus não fundou, né? Ele fundou, ele deixou aqui na terra, né? Ela é um corpo. A igreja, ela é um corpo, ela formou um corpo. Né? Jesus falou: a minha igreja. Né? Então, vós sois o corpo de Cristo. Né? Então, nós somos o corpo de Cristo. Todos os salvos, né, que estão no mundo inteiro, das pessoas que creem, das pessoas que acreditam, né, que têm fé, né, que obedecem, né, a palavra de Deus, essa pessoa forma uma igreja. Então, quando a gente fala de igreja, não estamos falando de instituição e nem de religião. Eu entendo que religião, né, não salva ninguém. Nenhuma religião salva ninguém. Tem muitos levantando aí, né, dizendo: a minha igreja, né, a minha placa, ela que salva. Isso é tudo mentira e tudo engano, porque a placa não pode salvar ninguém. Né? Então, a crença fundamental é você crer, né, crer na Bíblia como fundamento da sua fé, né, única regra de fé e prática. Né, você crê, né, em Deus, crê em Deus e crê na igreja. Né? A igreja ela é a coluna e firmeza da verdade. Né? Então, nós vemos, né, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Jesus falando, né? Vós sois o corpo de Cristo. Tem muitas pessoas aí, né, falando, né? Não precisa, né, você ser igreja. Não precisa, né? Então, cada um, né, segue pelos seus próprios entendimentos, mas nós seguimos pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela forma um corpo. Ela diz que todos que creem em Deus, que acreditam na palavra de Deus, formam um corpo. E esse é o corpo de Cristo, né? E é esse corpo que vai ser salvo.
não se deixe abalar, né, por nada. Né? No Salmo 125, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor, os que acreditam no Senhor, né, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Né? Então, esteja firme na sua fé. Né? Muitas pessoas, né, criam um tempo, segue um tempo, daqui a pouco diz não creio mais em nada, né? Na verdade nunca creio, né? Que a fé que nasce de um coração, nasce de uma vida, né? Isso aí ninguém pode tirar e nem matar, né? Mantenha o seu coração crendo em todo o tempo, né? Em todo o tempo você precisa acreditar, crer nas lutas, nas tribulações, nas provações, continue crendo, né? Em todo o tempo, né? Não desanime, não volte para trás. Hebreus, né? Nos escritos aos Hebreus, né? Foi escrito, né? Que aquele que recuar, Deus não terá prazer nele. Então, o escritor aos Hebreus diz: nós não somos dos que recuam, nós somos dos que avançam, né? Nós estamos indo, o nosso alvo é Cristo, né? Então, nós estamos indo para frente, nós estamos olhando para Cristo com a crença, com a fé, e isso, irmãos, né? Ninguém vai poder tirar da gente, né? Quem crê terão as maiores dádivas, né? Então, os que crê serão as pessoas mais felizes, né, que nós, né, podemos ver, é as pessoas que creem em Deus. Agora, também, né, precisamos também crer com racionalidade, né? Não crer em tudo e nem em todos, né? Então, tem muitas coisas aí, né, que você precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, né? Então, crer com racionalidade, né? Quando o apóstolo Paulo, né, ele falou aos Romanos, capítulo, ele falou: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós não devemos crer com irracionalidade, devemos crer, né, de forma, né, com racionalidade, né, de forma que você, né, tenha entendimento, tenha compreensão das coisas. Então, não é crer em tudo, né? Então, tem muitas coisas que estão fora da palavra de Deus, não merece crença, né? Crê na palavra, crê em Deus e crê na igreja. Mas a igreja, irmãos, como a coluna e firmeza da verdade, né? Igrejas, né, hoje tem muitas placas, muitas denominações, mas verdade há em poucas, né? A gente vê que a verdade, né? Então tem muitos conceitos só religiosos, né? Então, mas não é uma verdade. Então, crê na igreja, mas crê na igreja que segue a palavra, né? Que anda na palavra, né? Você pode observar que hoje, né, tem muitas igrejas que não tem mais palavra. Não existe mais a palavra dentro dela, né? Teorias, né? Pessoas, né? Profetizando, né, cultos, né, cultos animados, né, de animação, né, não tem mais a palavra de Deus, né, como uma norma, algo normativo para a vida do cristão, né? Então, procure uma igreja. Antigamente a gente falava, né, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje nós fala, procure uma igreja que tenha a palavra de Deus, né? Que tem muitos movimentos que não são igreja, não são sinagogas de Satanás, né? Que não merece crer e nem também, né, pertencer. Então, né, eu deixo aí, né, verifique se ao movimento que você está, tem a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, creia em Cristo, né, creia em Deus e creia na igreja, né? Mas a igreja como coluna e firmeza da verdade, não da mentira e do engano. Então nós vemos muitos movimentos aí, né, que é em movimentos de engano, né, que são, né, mas então não é essa igreja que eu estou falando a igreja como um corpo de Cristo, né? Não crê em tudo e também não crê em todos, né? Então você também precisa ter essa racionalidade para você não se tornar uma presa, né? Uma presa de ninguém e você ficar preso em coisas que, né, no final vai ser uma palha, vai ser algo muito fraco que não tem sustentação alguma. Então nesse dia eu deixo essa palavra para você aí, né? Mas esses três fundamentos, né? Creia na Bíblia, né? Creia quando alguém falar alguma coisa, né? Olhe para a palavra, veja se está escrito, né? Analise, né? Estude,
né? Pesquise, vê se aquilo ali está coerente, né? Eu vejo aí, até na internet mesmo, muitos vídeos de pessoas, né, falando, não creia na Bíblia, não creia na igreja, não creia em Deus, né? A gente fala assim, creia em quê? Né? Creia na cabeça deles, na teoria deles, nos pensamentos deles, né? E aí eles formalizam uma ruma de idiotice e falam, creia nisso que estou falando, né? Aí você deixa de crer em Deus, você deixa de crer na palavra, você deixa de crer, né, na igreja para você crer em idiotice de pessoas, né, né? Então eu penso, né, que, né, se você se deixar ser guiado por um cego, né, a Bíblia fala que ambos cairão no abismo. Então, crê, irmãos, em Deus, né? Crê na palavra de Deus e crê na igreja, né? Mas a igreja, né, como um corpo de Cristo, a igreja, né, ela como uma coluna e firmeza da verdade, uma igreja que esteja, irmãos, né, é fundamentada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, né, dos apóstolos. Então essa é uma igreja, né, verdadeira. Essa é a igreja que merece credibilidade. Então eu deixo essa palavra para você, que essa palavra também eu penso que seja uma palavra abençoadora para a sua vida. Deus te abençoe e Deus te guarde de todo mal, no nome de Jesus.